Já estamos live. Olá, olá. Olá. Muito boa noite a todos que estão aí no outro lado a ouvir-nos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live. Tiveram saudades nossas da semana passada, que não tivemos cá? Como foi a vossa Páscoa? Receberam muitos ovinhos, muitas bênçãos nessa Páscoa. Vamos ver aqui também se entretanto... Na tua casa? Diz? Andaste à procura de ovos de chocolate. Andei à procura de gatos. Serve? Também serve. Não é? Olhas? O que interessa é que a gente anda à procura de alguma coisa, não é? Digam-nos também vocês, o que é que andaram à procura? Foi de ovos, foi de gatos, foi de quê? Amêndoas, galinhas. Vocês sabem que eu fui ao supermercado e que já não encontrei nada dessas coisas. Amêndoas? Não, amêndoas ainda havia, só que eu tinha uma tradição de dar ao meu filho sempre um daqueles ovinhos assim maiorzitos e já não havia nada. Corri assim vários sítios e não havia nada. Tens que te antecipar, Marta. Já sabes qual é o isso para o ano. Meninas, digam uma coisa, vocês já viram se por acaso já estamos... Já me caiu a notificação, sim. Porquê que a mim não? Boa noite, especial. Estás a ver? Olá, boa noite. Estás bom, Patrícia? Patrícia, como é que estás, meu amor? Isto a Patrícia só apareceu para validar que já estávamos aqui mesmo no ativo. Exatamente. Patrícia, como foi a tua Páscoa? Conta-nos tudo. Nada nos escondas. A gente gosta de saber estes pormenores. Deixem-me lá ver se eu tenho aqui. Ok. Aqui. Teach me your voice, so I went. É isso. Ok, então, nós estamos aqui hoje, nesta live. Deixem-me só fazer aqui um bocadinho a partilha, está bem? Dê-me só aqui um minutinho de nada para fazer aqui a partilha também na minha página. Nós hoje vamos falar sobre foco. Portanto, onde colocamos a nossa atenção, a nossa intenção, que resultados é que podemos obter, se estará a ser direcionado da melhor forma, o que é que pode interferir. Não quer dizer que o rumo seja propriamente este, porque depois depende muito da dinâmica que vamos tendo convosco, mas o alinhamento de grosso modo é este. Concordas, Ana? Concordo. Foco, quem nunca? Acho que estou a viver estas lives, estes alinhamentos de forma profunda na minha vida, não sei. Talvez seja uma amostra. Não é? Mas eu vou sentindo a energia de cada coisa que vimos cá dizer. Olha, mas sabes que eu também, nós temos estado a visitar, temos estado a fazer esta análise também um bocadinho em paralelo com o Feng Shui, não é? E à medida que nós vamos andando nas casas, eu vou tendo acesso também às coisas durante... uma procura. Não é? E mais. E nós lançamos as cartas do nosso oráculo, não é? Pedir a vibração que vai ser para esse mês e, de certa forma, nós e quem nos ouve acaba por se alinhar a esta vibração, não é? E nós acabamos por entrar nestes processos. Eu já estou a sentir que ando em processo de morte outra vez, não é? Que este 8 também a mergulharmos em nós próprios, é o nosso autoconhecimento, é olharmos um bocadinho como nós pusemos no Instagram, naquela imagem que se pôs, que somos nós olharmos ao espelho, não é? Quem é que nós somos na realidade? Olhar um bocadinho para dentro. Ias a dizer qualquer coisa, Ana? A Patrícia diz que a Páscoa dela foi maravilhosa, grata pela partilha, Patrícia, e queria dizer que quando tu falas em casa e andarmos pelas casas, estamos em confinamento, quer dizer, agora já estamos a desconfinar, mas na altura estávamos em confinamento, portanto, quando a Marta diz andar pelas casas, é esta situação do Feng Shui, portanto, casa 8, não é? Casa de autoconhecimento. Adoro, Ana, faz sempre aqui um esboço que a Marta estava aqui a falar, portanto, dentro do Feng Shui nós vamos tendo áreas, mas nós designamos por casas, então, casa 8, nós estivemos a trabalhar a 1, a 5 e a 9,
Agora, esta semana vamos abordar a casa 8, que era como a Marta estava aqui a dizer, autoconhecimento. E conforme nós somos passando pelas casas, também nos ajuda a trazer perspectiva para nós de como é que estavam os nossos inícios, como é que estava o nosso centro, o nosso equilíbrio, o que é que nós estávamos a obter no reconhecimento, na fama, na valorização. E agora, então, vamos trabalhar o foco. Aninhas, queres acrescentar alguma coisa? A proposta, olha, não é Ana, sou eu. A proposta para este mês até foi, como é que é? Foco, força e fé. Não é? Nós, à medida que vamos caminhando neste... E a Ana está feliz. O foco nela, da Ana é na felicidade. Então a proposta para este mês é mesmo isso, é nós mergulharmos em nós próprios, saber que força é que nós temos, quem é que nos sustenta, quem é que nos sustém também, e caminharmos para abrir-nos a todas as bênçãos que o universo tem para nos dar, não é? É isso. Às vezes não é fácil termos bem o foco para saber o que queremos. Vou pegar por aí agora. São tantas as opções de repente, ou um caminho e outro, e tudo se baralha, e é importante mantermos o equilíbrio, o nosso foco em algo, no que é que nós queremos, qual é o objetivo final, e esse caminho vai ganhando força. Quando nós tomamos a escolha, então aí é assumido para nós, é assumido para o universo, é assumido para avançar nesse caminho. Aí passamos a ter a força para avançar nessa escolha e depois mais tarde para darmos o salto para algo acontecer. Olha, e é tão bom quando nós tomamos escolhas, quando assumimos escolhas que vêm diretamente alinhadas connosco, não é? Porque eu estive a falar aí com muita gente, e até mesmo nós, em determinada altura na vida, íamos optando não só tendo em conta nós próprios, não é? Mas muitas das vezes até tendo mais em conta o que os outros achavam se nós tomássemos aquela decisão ou não, não é? Uhum. E à medida que nós nos vamos conhecendo, à medida que vamos tendo este autoconhecimento, sabendo quem é que nós somos, qual é que é o nosso propósito, o que é que andamos cá a fazer, não é? Acabamos por tomar um bocadinho mais força nessas decisões que nós tomamos na nossa vida, não é? E acabamos por nos abrir também a essas bênçãos, porque estamos alinhados com o nosso propósito. E se nós estivermos alinhados com o nosso propósito, muito mais facilmente conseguimos atrair aquilo que nós queremos, que tanto almejamos, não é? Sim, estás aí a pegar num ponto essencial, que é de que forma a nossa escolha não vai ter repercussões ao longo do caminho, ou os outros vão falar, não estás a fazer a escolha certa. E aí é preciso termos força de dentro, saber exatamente o que é que queremos, o que é que nos vai preencher a nível da alma, a nível daquilo que mais ambicionamos, e nem sempre é fácil tomar as decisões, porque somos nós e é o outro, são as pessoas que estão à nossa volta, e se nesse caminho não temos isso bem formado, o nosso núcleo, as energias que já ressoam connosco, torna-se difícil fazer essas escolhas e avançar sem medos, sem o medo da crítica, do julgamento, da rejeição, do abandono, e tomar essas escolhas é sempre uma aventura, seja qual for a ferida, não é? Porque dá sempre o medo, independentemente do tipo de escolha que vamos fazer. Até porque nas escolhas o futuro é incerto, não é? Ainda para mais quando são escolhas que fogem um bocadinho ao padrão. Já agora, boa noite, linda, bem-vinda. Quando são escolhas que fogem um bocadinho ao padrão daquilo que nós estamos habituados, ou seja, quando nós somos criados no seio de uma família que até nos coloca determinados valores e determinadas metas, e que nós vamos avançando perante esses valores e perante essas metas, não é? E de repente nós assumimos que queremos uma coisa diferente àquilo que projetaram para nós, ou que tinham de aspirações para nós, essa parte do caminho torna-se um bocadinho confusa e torna-se um bocadinho solitária, não é? Até nós nos conseguimos outra vez quase que colar ou chegar a pessoas que estejam na mesma vibração, é um alterar de vibração.
Nós, em determinado ponto da nossa vida, estamos ali a vibrar naquela vibração com aquelas pessoas, os nossos pais, a nossa família, não é? E de repente, quando dizemos não, mas eu quero uma coisa diferente para mim, eu quero um caminho diferente, eu quero fazer as minhas escolhas, não aquilo que acham que deve ser para mim. Eu já tenho contado aqui a minha história e foi muito cedo que tive que fazer um bocado este corte e avançar um bocadinho com esta força, não é? Porque recordo-me muito que o meu pai queria que eu fosse assim, queria que eu fosse para ali, para aquele curso e para aquela forma de viver e daquela forma de entender o mundo. Ou seja, mais ou menos ver o mundo pelos olhos dele e andar no mundo pelas pernas dele. Mas aquele corpo não me servia, não era o meu, não é? Não era o meu caminho, não era o que eu queria. E aqueles primeiros anos, aquela etapa da minha vida, foi uma etapa bastante desafiante. Foi uma etapa que para mim até foi um bocado dolorosa, em que me senti bastante perdida, mas a decisão que eu tomei foi de ouvir um bocadinho o meu eu interior, não é? O que é que eu queria? Ok, eu sei que não quero isto na minha vida, mas o que é que eu quero realmente? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu tenho que ir? E o engraçado, nós temos estado a usar aquela frase do Rumi desde o mês passado, não é? Que quando dás o primeiro passo, o caminho aparece à tua frente. E o engraçado é que a vida me tem levado, a vida tem-me apresentado às pessoas, tem-me apresentado caminhos, tem-me mostrado. Por isso, quando vocês sentirem que a vossa energia também está baixa, que não se sentem, e isto às vezes acontece a algumas pessoas, já me aconteceu a mim também numa etapa da minha vida, que nem sequer têm vontade de ir para casa, porque se calhar o vosso relacionamento que têm lá já não vos serve, ou as vivências que vocês têm em casa acham que também já não vos traz, já não vos acrescenta nada. Tentem ver também dentro de vocês o que é que está a ressoar, o que é que aí vos está a causar tipo como se fosse qualquer coisa que incomoda, não é? Qual é que é o incómodo que vocês estão a sentir, o que é que emoções é que isso vos traz? E aí nós estamos a falar neste processo todo que se faz na casa 8, não é? É tipo, ok, o que é que me está a incomodar? O que é que eu preciso? O que é que está a ser necessário para mim agora neste momento que não estou a conseguir aqui no local onde eu estou? E no local onde eu estou pode ser em muito sítio. Pode ser no grupo de amigos, pode ser no trabalho, pode ser em casa, ou até pode ser connosco próprios. Eu já não me sinto na minha pele. Eu já fui esta pessoa, mas já não sou mais, e isto não me serve. Mas eu também não sei quem é que eu quero ser, nem quem é que eu vou ser. E então, aceitem o processo. Tentem mergulhar em vocês próprios. Se vocês não conseguirem, tentem arranjar alguém que vos ajude. Porque isto também nós, não é? Apesar de já termos feito muito trabalho e apesar de já termos tido também muitos processos e muitos ciclos que também já ultrapassamos, há certas alturas em que também nos barramos com qualquer coisa. Isto, quanto mais consciência se tem, às vezes mais difícil é de se conseguir olhar e ver o bloqueio, não é? Porque cada vez que nós vamos indo mais fundo, o teu gato acabou de saltar, está-me a validar. Não? Nada? Não aconteceu nada? Só foi estrondo. Sim, foi eu com o pé, acabei de roubar o tubo da cola. Na altura em que estava a falar de bloqueios, cola. Ok. Então, olha... Não é Super 3, pois não? É para descolarem mesmo essas capas, tudo o que vos agarra, tudo o que vos está a aprisionar. Tentem perceber em vocês próprios o que é que já não vos serve. Um bocadinho como o caranguejo, não é? Aquele caranguejo que se enfia dentro das conchas e depois vai crescendo e de repente aquela concha já não lhe serve, já lhe fica apertado e ele tem que sair e ir à procura de uma conchinha nova. Nós também passamos por esses processos. Olha, a cobra, não é? Que entretanto cresce e aquela pele já não lhe serve e vai limpando essa pele, vai tirando essa pele e aparece de uma nova forma. Permitam-se a fazer esse caminho e, como eu estava a dizer, muitas das vezes, à medida que nós temos conhecimento e que já vamos fazendo várias terapias com várias pessoas,
torna-se um bocadinho mais difícil de irmos mais a fundo. Porque nós também já fomos bastante lá, já andámos a escarafunchar bastante no que nos magoa, no que nos limita ou que nos limitou em determinada altura da vida, e em todo o nosso processo de nos conhecermos quem nós somos realmente, não quem nós viemos para ser, aos olhos de quem quer que seja, não é? Mas quem nós realmente somos e o que é que viemos mesmo cá fazer neste mundo. Pronto, já estou a falar demais. Vá. Já falaste um terço da live, não sei, próxima. Falaste aí imensa coisa importante, estava a gostar de ouvir falar. Eu acho que e o principal que está aqui a mexer nesta grande questão do foco é mesmo isso, é o que é que os outros esperam de ti, onde é que tu queres chegar. E nesse caminho de autodescoberta é um caminho às vezes um pouco ingrato que envolve o recolher, ir para dentro, não é? O reconhecer quais são as minhas feridas, quando é que eu vou à minha sombra, reconhecer essas grandes vulnerabilidades em nós para conseguir dar o salto para coisas melhores, porque é quando tomamos consciência dessas camadas mais profundas que conseguimos ver quem somos, não é? De outro prisma, sob uma nova forma de comportamento, e é aí que renascemos, numa nova pessoa, e é aí também que determinadas coisas já deixam de nos fazer moça ou de incomodar, e passamos a ser uma pessoa mais focada numa nova visão, que é não só na sua descoberta, em crescer como um todo, mas acima de tudo chegar a um objetivo maior, não estar cá para brincadeiras, não viver um caminho, acordar, deitar, acordar, trabalhar, não, é algo mais completo, de um conhecimento mais profundo sobre quem somos, e vem muito aquela questão da insatisfação, não é? O que é que eu estou aqui a fazer? Será que eu vou fazer este trabalho para o resto da minha vida ou não? Ou quem é que eu sou na verdade? O que é que eu gostava de ser ou de fazer quando era criança? E essas coisas acabam por ficar para trás, ficar esquecidas, e de repente somos quem somos face às nossas vivências, à nossa família, às pessoas que estão à nossa volta, e quando começamos este caminho é um rasgar de pele, de rasgar de tudo, que muitas vezes precisa mesmo desse acompanhamento. Tem que haver alguém para nos motivar, para nos fazer ver as coisas de outro prisma, e quanto mais tomamos esse conhecimento, quanto mais estudamos e aprendemos sobre os outros, mais passamos a aceitar-nos dessa forma, quem somos, e a limpar essas feridas, não é? Esse é o caminho da consciência, e nem sempre é fácil, óbvio, e tem muitos ciclos de morte e renascimento, mas a ideia, a intenção é realinharmos cada vez em maior alinhamento com aquilo que queremos fazer, e nem sempre é fácil, portanto estamos sempre à procura do mentor para nos puxar a seguir quase, ou daquela técnica, ou quem é que vem ensinar mais, quem é que cresce ao meu caminho, neste caminho que eu agora quero formar. E como num relacionamento, passado 5 anos de namorar com uma pessoa, se já não namoras, passado 5 anos és uma pessoa totalmente diferente, e a outra também teve o seu caminho. Então as pessoas acabam por seguir o seu fluxo, consoante aquilo que vêm aprendendo, e está tudo certo. Importa é este caminho de conexão a nós. Não há que ter medo de escavarmos fundo, de vermos quem é que somos na realidade, seja através da numerologia, da astrologia. Isso traz-nos informação do nosso códigozinho de barras, quem é que nós somos, qual é a nossa potencialidade, e isso é incrível, e também isso nos ajuda a tomarmos as melhores escolhas, o foco, ter foco naquilo que viemos fazer, onde é que eu quero chegar, qual é o caminho, de que forma eu posso ajudar mais pessoas, de que forma é que isto já me serve para ajudar cada vez mais pessoas. E esse é o foco maior. A partir daí começamos a tomar escolhas, não é, dependentes desse grande objetivo final, que claro, nem sempre é fácil, mas nós estamos aqui por vocês, e cada um tem o seu percurso, e cada um aprende sempre com a pessoa que ressoa com ela no momento, com quem tem que ser. Não é, meninas? Marta, tu referiste há pouquinho uma perspectiva interessante, que é
quando os pais traçam o nosso percurso, de certa forma. Muitas das vezes pode não haver dentro da família esse percurso traçado, pré-definido pelos pais, em que há uma expectativa, sei lá, vai estudar engenharia no técnico, por exemplo, ou o que quer que seja, o Instituto Superior Técnico em Lisboa é uma referência para os cursos de engenharia, entre outras questões. Muitas das vezes há aquela coisa de eu não quero ser como o meu pai, eu não quero ser como a minha mãe. Então, a tentativa ao longo da vida é não ser aquela referência. E quem diz pai, mãe, diz avós, diz tios, as pessoas com quem nós crescemos, quando não nos identificamos com aquelas figuras de referência, digamos. Portanto, muitas das vezes o nosso processo também de construção passa por, ok, o que é que foi definido para mim, que eu estou a trilhar um caminho, mas que não é escolhido por mim, estou a corresponder à expectativa de alguém. Eu vou só perguntar uma coisa, alguma de vocês tem de música de meditação a passar? Desculpa. Música de meditação, limpeza de chakras ou alguma coisa do género? Está melhor? Data. Quer que use água? A audição de água? Mal. Eu nem estava a focar no barulho, estava a focar em ti. Então não está. Isso é melhor. O que é que acontece? Nós muitas das vezes tentamos não ser como as figuras de referência, portanto, também por um lado não estamos alinhados connosco, com quem eu sou e com a minha conexão ao mundo espiritual, seja o mundo espiritual, como nós já temos dito, pode ter muitos nomes, podem ser muitas técnicas, podem ser várias filosofias, como a questão de qual é que é o caminho que eu quero por mim. Não por desafio ao outro, não por revolta, mas qual é o caminho que efetivamente me serve, o que é que eu venho aqui cumprir, qual é que é o meu propósito. A Ana também falou aqui de uma coisa interessante, que são as mentorias. Mentorias que funcionam para vários aspectos, tal como a Marta referiu aqui. Nós próprios, também apesar do trabalho que já temos feito, temos os nossos bloqueios. Aqui é fundamental continuarmos a ter acompanhamento, temos mentoria. Eu já partilhei aqui diversas vezes de fazer terapia com a Ana Gaspar e é brutal porque coisas que nós definimos por este nome, às vezes cai assim uma ficha e nós percebemos que o nome que damos não é este, é outro, tem outro significado e permite-nos fazer outra tomada de consciência. Ou seja, o que é que eu estou a querer dizer? Há algo que nos afeta e nós damos este nome corresponde a esta camada. Quando esta camada é limpa, até pode ser um sinónimo, mas é uma camada mais profunda. E aqui nós já conseguimos ir a outro nível e melhorar todos os nossos relacionamentos. E por relacionamentos entenda-se amorosos, familiares. Olá Rita, bem-vinda. Amorosos, familiares, colegas de trabalho, mas acima de tudo, e este é o mais importante, connosco. Este é o relacionamento que nós temos de cuidar todos os dias, todos os segundos, porque é connosco que nós estamos 24 horas por dia. Portanto, é aqui que é fundamental nós focarmos. E importantíssimo, podemos aproveitar esta energia de quarto minguante para limpar, para destralhar, para observar, perceber o que é que já não nos serve e libertar isso. Quarto minguante, se eu não estou em erro, está em vigor até amanhã. Não sei, mas posso confirmar. Não sei, mas ele anda aí. Anda. Já se foi o astro coiso. Teach me your voice, so I wake up when you... Wake up? Peço desculpa. Wake up and smell the coffee. Não é isto. Epá, isto não sei, isto de vez em quando aparece. E muitas vezes na vida acontecem este wake-up call que obriga as pessoas a abrirem caminho para outros rumos. Mesmo. Então, Olha, quando andam perdidos e de repente faz acontecer algo fora do normal ou a vida vos encaminhar para o outro lado, não sei, tenho se calhar abrir o caminho, é um wake-up call. Sim, porque essa chamada, em vez de ser assim uma coisa softzinha, nós criamos tanta resistência, começa a ser algo mais intenso e continuamos a criar resistência, vem algo mais intenso e resistência. Porquê?
eu invento a primeira, tu não ouviste, tem que ser mais intenso. Até que nós estamos ali, já não aguento, e agora? E porquê? Pronto. Mas é nesses momentos em que nós nos permitimos fazer a mudança, não é? Às vezes é preciso chegarmos a esse ponto em que já nos estamos a descabelar todos para conseguir dar o salto e fazer a mudança. Tu há bocado estavas a falar em limpar camadas, que nós damos sinónimos das palavras e que limpamos aqui, mas depois há outra camada mais abaixo. Isto para que as pessoas entendam um bocado mais. Nós vivemos vida de ciclos. Se vocês forem a ver, há ciclos que se repetem na vossa vida. Há coisas que vir a volta, podem ser pessoas diferentes, mas a sensação, a emoção que transmite é mais ou menos a mesma coisa. Vou-vos dar um exemplo. Sei lá, um patrão que é autoritário. E se vocês forem um bocadinho mais atrás, havia uma professora do secundário que era muito autoritária e que vos fazia sentir a mesma coisa. E se forem um bocadinho mais atrás, também o vosso pai ou a vossa mãe também tinham essa característica, ou um tio, ou um avô, o que seja. E se forem mais atrás, possivelmente também a vossa mãe teve esse tipo de padrão. E vocês vêm perdurar também todo aquele ciclo. Todas aquelas crenças que a vossa mãe também já tinha, vocês compraram-nas, vocês adquiriram-nas como vossa e passamos aqui o tempo todo também em processo de limpeza. Aqui o ponto é tentarmos perceber o que é realmente nosso, o que é realmente a nossa parte e não é a parte que nós trazemos lá de trás. Como é que a gente consegue fazer isto? Lá está, mais uma vez. Estas camadas não se limpam assim rapidamente. Nós no início começamos com este tipo de coisas, ouvimos alguém que até ressoa connosco, que nos vai dizendo estas coisas e nós começamos assim a pensar, olha, se calhar isto aqui até me faz sentido, e começamos lentamente a procurar terapias que se alinhem connosco. Eu na altura em que decidi então fazer a tal alteração na minha vida e dizer, não, ok, eu vou escolher o meu caminho, eu vou tentar seguir aqui aquilo que eu quero, alinhado comigo, com o meu propósito. Nem eu sabia o que era o meu propósito, nem o meu caminho, mas alinhado mais com a minha maneira de ser. Uma coisa que eu tinha como certa era, eu não queria um emprego de futuro que me obrigasse a ficar fechada num escritório não sei quantas horas por dia. Não queria de todo ter aqueles horários rígidos que não me deixassem ter forma de escapar, não é? Rotina, eu não queria essa rotina. E então comecei à procura de coisas que estivessem alinhadas comigo. O que é que eu gostava de fazer naquela altura? O que é que eu sempre me apaixonou? E então fui seguindo por aí e fui fazendo as minhas escolhas perante isso. Ok, o que me apaixona é isto, por isso eu não vou para ali, porque já sei que me vai sufocar, já sei que aquilo me vai ser demasiado doloroso. Apesar de todas as pessoas para trás acharem que era um erro que eu estava a fazer, de acharem que eu não deveria ir por ali, que aquilo ia minar o meu futuro, que eu não ia ser ninguém na vida, tudo isso com essa carga toda. Mas pronto, seguimos em frente, arregaçamos as mangas e se estamos alinhados connosco próprios e com a nossa maneira de ser, temos que, por vezes, ser fortes e corajosos para tomar estas decisões, porque é preciso muita coragem e é preciso muita força também. Eu, nessa altura, fui-me bastante abaixo. Nessa altura, tive um esgotamento com uma depressão, mas porque eu não estava a querer tomar a decisão, porque eu sabia que aquilo não era para mim, mas também não estava a querer tomar a decisão, porque nem sabia que decisão é que era suposto tomar. E então, quando eu tomei a decisão, foi como se toda aquela carga, toda aquela densidade tivesse saído de cima de mim. E eu consegui afastar um bocadinho no voo que estava à minha frente e comecei, ok, se calhar até é giro eu ir por aqui. Olha, vou pela medicina chinesa, mas ver o que é que eles me têm para dizer. E tenho-vos a dizer que no início aquilo foi a coisa mais confusa para mim, porque eu vim de ciências e aquilo começam ali a falar de coisas estranhíssimas, filosóficas, chinesices, não é? E eu assim, o que é que eu vim para aqui fazer? Agora, aquelas pessoas todas que estavam em cima de mim a dar-me na cabeça, tipo, tu vais para aí, não sabes o que é que estás a fazer à tua vida, tu vais estragar a tua vida. Pronto, todas essas coisas, essas vozinhas, não é? Acabaram por me assolar nessa altura, mas eu sou um bocado teimosa, eu sou carneiro, não é? Fiz anos dia 2, dê-me os parabéns, obrigada.
E essa teimosia também me deu, tipo, não, já que estou aqui, vamos ver o que é que isto me traz. Tipo, eles falam uma língua diferente, são um bocado aliens, mas pronto, eu também sou meio alien, vamos tentar perceber o que é que esta gente diz. E depois tinha uma coisa em mim, não é? Tipo, ok, a medicina alopática tem 2000 anos, esta aqui tem 5000 anos, há muitos chineses, há muita gente viva, se isto ainda não caiu por terra é porque alguma coisa tem para me dizer, por isso, bora lá. Muito obrigada, Rita. E entretanto, fui seguindo o caminho, foram-me dando provas também à medida que fui andando, mas depois achava que me faltava qualquer coisa, aquela questão que, ok, isto já está mais ou menos alinhado comigo, mas quem sou eu na realidade? O que é que eu ando aqui a fazer? Porquê é que eu tive estes padrões todos lá atrás? Porquê é que eu tive que sofrer para entrar neste mundo? E foi quando eu comecei a estudar as outras áreas em paralelo. Muito obrigada, Linda. As outras áreas em paralelo, como a astrologia, a numerologia, não é? As leituras de aura, todas estas coisas que nos trazem um bocadinho mais de informação de quem é que nós somos, o que é que andamos cá a fazer, qual é que é o nosso propósito, quais é que são os nossos ciclos de vida, porque eu achei muito reconfortante na altura saber quais é que eram os meus ciclos de vida, porque ao saber os ciclos de vida, aquilo é suposto eu passar. Ok, e então se é suposto eu passar, qual é a melhor forma de eu passar por esses ciclos de vida sem me magoar tanto? Sem ter as dores de crescimento, sem ser tão severo, tão difícil, não é? Ultrapassar. E essa consciência, a mim, fez muito bem, acalmou-me bastante, não é? Por isso, não tenham medo de pedir ajuda. Se vocês não sabem qual é que é o vosso propósito, se não sabem o que é que andam aqui a fazer, não sabem e sentem que há algo mais e que vocês estão destinados a algo que ainda nem sequer sabem o que é. E não fiquem tristes por estarem com... Vieste, sim, senhora Filipa, bem-vinda. Não fiquem tristes se têm 35, 40, 45, 50, ou o que seja, de idade, e que ainda neste ponto da vida não sabem o que querem, nem o que é suposto fazerem. Não se preocupem, procurem ajuda, procurem elementos que vos tragam algo mais. Eu não sei se está aqui presente hoje, na nossa live, alguma das meninas que têm feito coisas connosco, que temos tido bastantes pessoas que têm feito coisas connosco e que têm até usufruído dos nossos giveaways, não é? Que nós temos feito um giveaway por mês no Instagram, o sorteio é feito por lá e o concurso é feito por lá. E temos tido bastantes bons feedbacks das pessoas e acho que temos conseguido dar um bocadinho de luz no caminho e um bocadinho de mais de autoconsciência a quem nos procura, não é? Com as nossas terapias, a sério, é espetacular. O que é que ainda hoje estava aqui... A pessoa que ganha é a pessoa certa, é a pessoa mesmo, alinhadíssimo, aquilo... No momento certo. Aquilo está mesmo alinhadinho. Vocês não deixem de jogar, porque se estiver alinhado com o vosso propósito, se for a resposta que vocês precisam de ter, de certeza que esse giveaway vai parar às vossas mãos. De certeza. E nós temos estado a fazer coisas mesmo muito poderosas. Temos estado a dar bastante informação. Por isso, a sério, proponham-se, vão lá. Nós vamos ter outro. Nós fazemos sempre no final do mês, na última semana ou na penúltima semana, é sempre quando nós fazemos, fiquem atentos, vão vendo também os textos que nós vamos pondo lá, porque nós vamos dando um bocadinho mais de conhecimento, ainda para mais, nós aqui nas lives falamos um bocadinho mais geral, ligamos vários pontos, falamos do Feng Shui, falamos das terapias, falamos de muita coisa, juntamos muita coisa, que é o que nós fazemos também a nível de nossos programas, quem queira ir um bocadinho mais a fundo, quem queira descobrir-se um bocadinho mais, quem se queira permitir a ir lá mesmo à essência, ir àquelas dores, àquelas mortes, nós estamos lá, acompanhamos, puxamos novamente para cima, metemos luz no vosso percurso. Por isso, é um gosto estar a fazer esse trabalho convosco, a sério. Sinceramente, deixa-me o coração mesmo cheio, a vocês também, não é? A Marta, quando fala aqui em momentos morte ou momentos sombra, são aqueles momentos em que nós... Sim, não estamos cá a matar ninguém. Nós não chegamos aqui tipo com coisa... Não. Nós somos muito coisas. Temos aquele momento
aquele botão que começa por F, tem um hífen e termina em C. É quando ligamos esse botão e damos um murro na mesa, ou então temos ponto de exclamação, sim, ou temos uma crise de identidade, ou estamos num momento, o que é que eu faço à minha vida? Isso são os momentos, exatamente, Filipa, de reviravolta, de o que é que eu faço à minha vida e quem é que sou eu. Isto são os momentos de sombra, são os momentos de morte. Isto é, muitas das vezes, olhar para o abismo, e aquilo que nós fazemos é, ok, estamos ao vosso lado a olhar para o abismo, convosco. É ter ali uma safety net. Imaginem a escalada em que têm o cabo de segurança. É nesse sentido. E alguém que está ali convosco e que vos diz, é seguro tu olhares para o abismo. É seguro tu olhares porque este lado de sombra, porque esta parte que já não te serve, é tua. Reconhece. Porque quando há este reconhecimento, quando há esta integração, ok, a partir daqui eu posso reinventar-me, porque eu sei todas as minhas partes. Há um conto xamânico em que o neto pergunta ao avô, eu dentro de mim, eu vi, há um lobo preto e há um lobo branco. Há um lobo mau e há um lobo bom. Qual deles é que cresce? Cresce aquele que tu alimentares. Agora, o que é que acontece? Quando eu tenho o meu lado de sombra, e ele existe, todos nós temos, eu não o vejo, eu não o observo, eu não cuido dele, o que é que acontece? Estão a ver aquela sementinha que entretanto vai crescendo e se vai tornando numa erva daninha e que não é cuidada e de repente já dominou o jardim todo, porque é uma planta invasora? É exatamente a mesma coisa, é uma emoção que vai crescendo, vai escalando e às tantas nós já não somos nós. Porquê? Porque é aquela emoção que nos domina, é aquele pensamento que vem e que começa a instalar-se, a minar a nossa relação, a nossa forma de ser, a nossa forma de estar. Eu dei por mim, no relacionamento que eu tive, vocês sabem que nós identificamos muito a pessoa com quem estamos pelo cheiro, são chamadas ferormonas. E eu lembro-me de cheirar a cabeça da pessoa e haver assim um pensamento de género, eu não gosto deste cheiro. Mas automaticamente foi, Ana, é a pessoa de quem tu gostas, é a pessoa que mexe contigo. Esquece, não vale a pena. A partir do momento em que eu decidi, não alimentas este pensamento, ok, a relação teve pernas para andar. Se fosse um pensamento que eu fosse alimentando, não, efetivamente, e tem os olhos assim, tem os dentes assados, e tem muito pelo ou pouco pelo, estão a perceber? Portanto, nós alimentamos, portanto, é aquilo que nós escolhemos. Mas se nós não observamos e nós não reconhecemos isto existe, nós estamos a alimentar sem nos apercebermos. É a mesma questão que todos nós temos a capacidade de ser altruístas e de ser egoístas. Isto existe em nós. Agora, se eu alimento o egoísmo ou o altruísmo, essa é uma escolha minha. Se ela é consciente ou inconsciente, são outros 500. Mas por isso é que entra aqui a tal terapia, a tal mentoria, o tal acompanhamento. Porra, estou outra vez nesta situação, estou outra vez a atrair este tipo de relacionamento. Fogo, som surgente, credo. Estou a sentir-me outra vez traída. Xissa penico, tudo na minha vida é desta forma. Ok. Era como teatro, isto é como ver a novela. Venham à novela das conversas, Ana. Então era o que a Marta estava a dizer. Ok, isto acontece na tua vida. Se tu utilizas a palavra chavão sempre, há quanto tempo é que isto acontece? Com quem? Com homens? Com mulheres? Figuras de autoridade? De quanto em quanto tempo? Qual é que é o padrão? Como é que tu te sentes? Porquê é que isto continua a surgir na tua vida? Isto está a servir-te para quê? Porque tudo nos serve de alguma forma. Nós estamos a desempenhar um papel que é confortável para nós porque é isso que nós conhecemos. Mas será que é isto o papel que nós queremos? Será que é aqui que deve estar o nosso foco? Será que é isto que nos vai fazer evoluir? Porque se fosse, nós se calhar já estávamos no ponto
com que sonhamos, em que queremos estar. Já estaríamos a viver a vida que tanto almejamos. Exato, Filipa. O sino está a tocar, está a validar. Portanto, onde é que anda o vosso foco? Vocês dispersam com facilidade, conseguem definir objetivos e cumpri-los? Como é que é o vosso nível de expectativas? Trabalham para vocês? Trabalham para cumprir expectativas dos outros? Isto pode ser importante vocês começarem a reavaliar, a repensar. Aninhas, queres acrescentar algo? Vocês estão tão poéticas que eu estou mais a ouvir-vos hoje. Dizer o quê? Estamos a fazer terapia, Ana. Estou a aproveitar isso tudo e estou tipo esponja. Check. Acho que podíamos fazer um exercício para ver como é que está este local 8 na casa das pessoas, não é? Porque é este local 8 que também nos define, que nos dá indicações do quão estamos centrados no sentido de nos autoconhecermos, o quão estamos abertos a receber as tais mensagens, os sinais do universo, daquilo que nós acreditamos, entender melhor as nossas sombras também, é um bocadinho tentar agarrar o nosso todo, sendo a parte do lobo bom como do lobo mais escuro, mas que tem um potencial gigante, e quando ele é visto e reconhecido traz coisas maravilhosas, porque faz parte de nós, e quanto mais o alimentarmos da forma correta, quanto mais o reconhecermos e virmos, mais ele cresce de forma harmoniosa, não é? E é esse crescimento que nos traz. Sim, então o 8, queres explicar, Ana? No teu mapazinho? Ou seja, nós estamos a abordar o 8, que é então O autoconhecimento. O autoconhecimento, exatamente, o eu. E então, este setor 8, esta casa 8, no vosso espaço físico de casa, vai situar-se na linha da porta de entrada e vai estar no canto direito. No canto Esquerdo. Esquerdo, sim, desculpem, no canto esquerdo. Exatamente. Estavas a ver o desenho, por isso é que... Estava, grata. Se isso vir ao contrário, mas é no canto esquerdo. É, no canto esquerdo. Ou seja, vocês quando entram na vossa casa, vocês podem entrar ou por esta zona 8, ou mesmo pelo meio, se tiverem a casa mesmo pelo meio, ou pela parte do lado direito, não é? O que nós estamos a querer dizer é, será que vocês têm entrada aqui nesta zona 8? Será que tem algo aí nessa zona 8? E o que vocês tiverem aí nessa zona 8, digam-nos aqui como é que ela está. É uma zona que tem muita acumulação, é uma zona em que está a cozinha, ou que está, sei lá, uma despensa, ou que está uma casa de banho, ou é um quarto. Partilhem aqui connosco, que é para nós também vos podermos ajudar nos vossos processos. Eu, por exemplo, aqui na minha casa tenho... Sim, também há casas que são assim, não é? Que falta ali aquele bocadinho e depois tem o 8 ali. Olha, a Filipa diz que é a sala. Como é que está a tua sala, Filipa? Como é que ela é? É uma sala que vocês vivem muito essa sala? Há algum acúmulo nessa sala? Há alguma parede que tenha rachas? Alguma, sei lá, fita de store que não esteja a correr como deve ser? Lâmpadas, umidade. Tenta-nos dizer como é que ela está. O quê? Se tem janela, se tem varanda. Isso. Ia contar só, antes de nos responderem, que demos o nosso giveaway e a nossa vencedora no mês passado aproveitou e fez uma consulta de Feng Shui connosco. E foi incrível, porque as pessoas têm muita noção que para fazer algo a nível de Feng Shui, já que implica uma ida à casa física, pode não implicar, não foi isso que aconteceu, e para além disso, então, já vamos às vossas partilhas, e tem esta reticência, o Feng Shui vai-me obrigar a mudar coisas na casa, não necessariamente. É também uma forma de conseguirmos ver o que é que a pessoa está a espelhar na casa, o que é que a casa está
é como se fosse um desenho em que nós vemos quais os aspectos na área da vida da pessoa. E só essa consciência, esse embate das perguntas certas que são feitas no momento em relação a determinadas coisas na vida da pessoa vão trazer uma maior tomada de consciência. E isso é o gatilho para ela começar a pensar e ir mais fundo no seu processo, ou para destravar ali algo que estava aprisionado há décadas e que de repente vem com uma nova forma de consciência. Então não pensem que o Feng Shui vai implicar uma ida física ou que vou trocar imensa coisa só porque me estão a dizer para... Não, acima de tudo é a tomada de consciência. O que é que a pessoa precisa de ver nesse momento para que tudo comece a fluir, não é? É mais uma ferramenta, não é? É mais uma ferramenta para olharmos para nós próprios, para o que estamos a espelhar. Sim, e neste caso essa pessoa não estava à espera e fomos a coisas mais profundas, não é? Então é assim uma forma de autoconhecimento com muito potencial. Por um simples desenho conseguimos perceber e ir ao ponto certo, à origem, dizendo. O Feng Shui tem duas vertentes. A clássica, que implica uma medição como a bússola chinesa. Essa é uma vertente, mas a vertente... Marta, tira só o som do micro, por favor. Enquanto procuras a Lopan, que a Marta vai-nos mostrar a tal bússola chinesa. E a Ana está a falar da outra vertente de Feng Shui, que é a vertente do Feng Shui intuitivo. Em que o intuitivo, o que é que faz? Exatamente, boa, querem mostrar como é que funciona a nossa bússola chinesa? Yay! Pronto, ajuda-nos a fazer as medições e a perceber os setores em questão, exatamente. O que acontece? Este é o clássico. O grande objetivo do Feng Shui é sempre empoderar a pessoa, trazer informação à consciência e depois o quê? Ajudar a pessoa a trabalhar as áreas que ela precisa desenvolver. Em termos de emocional, funciona de forma ligeiramente diferente. Não implica uma medição na porta, que é por isso que servem estas bússolas chinesas, estas Lopans. O Feng Shui intuitivo trabalha com o quê? Trabalha com a parte emocional e a parte psicológica. Como é que a pessoa vê o espaço? Atenção, o espaço pode ser a casa. Estou em casa dos meus pais. Ok, como é que tu vês a casa no todo e, acima de tudo, como é que tu vês o teu quarto, que é o teu espaço mais íntimo e mais pessoal? É um escritório. Tudo bem, como é que está o teu escritório? Como é que tu vivencias? E é possível detectar muitas questões que a pessoa, mesmo que queira a nível consciente, nem sequer se apercebe que elas lá estão. Porquê? Estas perguntas que a Marta fez. Ok, como é que é a iluminação? As lâmpadas estão a funcionar? Como é que está o chão? Como é que estão os rodapés? Há marcas de umidade? Se há avarias, estás sem sol, Marta? São recorrentes ou não? Todas estas questões estão a denunciar algo, são patologias físicas que denunciam algo que emocionalmente a pessoa está a ser convidada a trabalhar, ok? Era só para adicionar esta informação. E sim, como a Ana estava a dizer, Feng Shui vai ajudar a fazer muitas tomadas de consciência e é preciso fazer algumas alterações na casa. É natural que existam alguns ajustes. Muitas das vezes nem tem que ser o redecorar ou remodelar a casa. Às vezes é só haver uma consciência de, ok, qual é a simbologia que este objeto me traz? O que é que isto me está a trazer para a minha vida atualmente? É para ficar? É para mudar de sítio? É para mudar de posição? Nós tivemos uma situação engraçada de um quadro, que a rapariga adorava aquele quadro. A rapariga adorava o quadro e a questão é que ela dizia que sentia que nos relacionamentos carregava os homens às costas. Neptuno, podes ir, grata. Os seus serviços não são necessários neste momento. O que é que acontece? Então ela tinha um quadro no quarto que era o quê? Era a mulher aninhada quase, como se tivesse cócoras. E o homem atrás dela a abraçá-la, em que ela achava aquilo muito amoroso.
Só que a questão é, efetivamente, o homem estava sobre ela, debruçado, ela estava a carregar. Ela, mulher, não quer dizer que fosse a representação desta pessoa que falou connosco. Mas ok, se tu tens uma imagem que representa um homem sobre a mulher, em que a mulher está a suportá-lo, talvez seja isso que tu estás a trazer para a tua vida. É neste sentido que depois também convidamos as pessoas a olharem para os objetos que as rodeiam. Será que faz sentido teres esse objeto na tua vida ainda, naquele sítio? É só para ajudar a fazer tomadas de consciência. É a mesma coisa como nós... Quando se vai fazer uma pequena mudança, já vai com essa intenção. E isso também causa impacto nessa transformação. Desculpa, não. Era o que eu ia dizer, é assim, isto estamos a falar de fazer uma pequena mudança na casa, não é? Mudarem um objeto de um determinado sítio para outro, ou até mesmo se largarem, abrirem mão daquele objeto. Mas é um bocadinho a mesma coisa que acontece com as nossas emoções, não é? A partir do momento em que nós tomamos consciência de que uma emoção nos está a servir para algo, para uma aprendizagem, não é? Cabe-nos a nós tomarmos a decisão de abrir mão dessa emoção ou não é? Porque às vezes também é difícil fazermos esse passo, às vezes ainda não estamos preparados, ainda não conseguimos juntar a bagagem toda suficiente para fazer essa mudança ou para acolher essa mudança ou essa situação na nossa vida. Isto até nós, não é? Que somos consultoras de Feng Shui, acabamos às vezes por saber o que é que a casa está a espelhar e mesmo assim ser-nos muito desafiante irmos lá e retirar, sei lá, os acúmulos que estão naquele local da casa ou de reparar determinada coisa. Eu lembro-me daqui de uma reparação que eu tive que fazer na cozinha, que aquilo demorou-me imenso tempo, essa reparação. Fez-se a reparação, voltou a ter exatamente a mesma expressão, que era ferrugem, e eu estava ao mesmo tempo com um desafio numa empresa onde eu trabalhava, que tivemos ali um processo complicado, e enquanto eu não tomei a decisão de fechar o capítulo, de encerrar, dar aquilo tudo por encerrado, não é? De virar a página e apesar das coisas estarem como estão, então, mas vou-me desvincular. Só quando eu tomei essa decisão e tirei de lá as minhas coisas todas, é que foi possível, se arranjou tempo, isto é muito giro, não é? Que a gente arranja sempre desculpitos, se arranjou tempo para se olhar com mais afinco e de tratar a fundo aquele local da casa. Pronto. Até nós, como consultoras, às vezes é-nos desafiante, não é? Mas sabemos, a parte interessante aqui é termos a consciência do que é que aquilo nos está a espelhar, qual é que é o processo que aquilo nos está a mostrar. A mesma coisa acontece com as emoções, não sendo pela leitura da casa, mas sendo com outro tipo de leituras, não é? Qualquer coisa, nós abrimos mão ou não, consoante preparados ou não para tomar essa iniciativa e consoante a nossa consciência perante aquilo que vamos mudar. Por isso, vocês estavam aqui a fazer partilhas, eu vou aqui à primeira partilha de todas, que foi a Filipa, que disse que tem a sala, disse que tinha tudo a funcionar, mas depois ela foi ver melhor e tem uma luz que não funciona, que aquilo está com pouca luz. E a analogia disto acaba por ser mesmo que luz é que tu estás a pôr ou que consciência é que tu estás a pôr neste momento no teu autoconhecimento, não é? Nos processos de autoconhecimento na tua vida. Será que estás a olhar realmente para eles? Será que estás a trabalhar? Será que estás a querer propor-te a ver o que há para trabalhar? Porque nós, quando temos uma luz muito tenue, não conseguimos ver bem, não é? Aquilo fica assim tudo muito, muito difuso. Quando se põe mais luz, nós conseguimos ver melhor. Por isso, a proposta aqui, possivelmente, seria para colocares, então, a lâmpada que falta e tentares fazer um bocadinho mais de processos de autoconsciência. Ou, sei lá, ou por meditações, ou por terapias. Eu sei que tu já tens feito assim várias terapias, mas permitiste novamente a abraçar a parte terapêutica e a fazer esse processo de autoconhecimento.
que é que vocês têm a acrescentar aqui, meninas? Vai falar de 2 casas, eu não entendo bem qual é que ela mora. Espera aí que ela deu aqui mais um dado. Sim, mas em que sala? Essa casa que estás a falar é da tua mãe, era dos teus pais, é casa de família? Isso também é importante ver, porque na verdade estás a falar em 2 casas. Eu, se não me engano, a casa que ela está a falar é a casa que ela vive com a mãe, sim. Mas ela tem casa própria também. É a tua casa própria ou é a casa que estás com a tua mãe? A Filipa respondeu agora, a sala da mãe. Ok. Mas ela vive lá, é isso? Sim. Okay. Pronto, então também é uma forma de revisitares de certa forma o teu passado, porque mãe remete sempre para o passado, tentares perceber, curiosamente, acho que não é por acaso. Estamos aqui a falar deste setor, da sala, de um episódio que foi de certa forma traumático a nível familiar e para ti, e que é importante eventualmente revisitar, quando estiveres preparada para ir revisitar, claro, para perceber o que é que criou aí um bloco emocional e o que é importante trazer ao de cima agora para fazer, de certa forma, algum luto, ou se já o fizeste, ir de forma mais profunda, para trazer maior aceitação ao episódio que aconteceu lá. Posso fazer uma sugestão? A Filipa acabou de responder que vive nos 2 sítios. Portanto, Filipa, apesar de estares em casa da tua mãe, eventualmente este processo pode ser mais para a tua mãe na casa dela do que propriamente para ti. Não quer dizer que não tenha impacto em ti, mas poderá ser mais para a tua mãe. É importante perceber se a lâmpada tem alguma tendência a fundir ou a variar, ou se as lâmpadas estão muito ténues nessa zona com recorrência, ou se é um ato isolado. De qualquer das formas, em casa da tua mãe, tu podes, has de ter o teu quarto, e dentro do teu quarto ver onde é que é a porta de entrada e onde é que fica o teu setor 8. Porque o teu quarto na casa da tua mãe, tu podes trabalhar o teu foco, o teu eu, o quem tu és, nesse quarto. Nesse setor do quarto, sim. Exatamente. E depois na tua casa poderás trabalhar o setor 8 na tua casa onde estás habitualmente. Ok. Dormes com a tua mãe. Dificulta um bocadinho mais, mas eu penso que na casa da tua mãe o processo é mais para a tua mãe. Depende da frequência com que tu estás em casa da tua mãe. Olha, eu vou aqui passar a outra pessoa, está bem? Que é para podermos também ir a todas as pessoas que nos responderam aqui. Portanto, temos aqui a Linda. Tem o filho. A Catarina também tem o filho. Ok. Pronto, tanto a Catarina como a Linda, sim. E é ver também se nesses quartos onde estão os vossos filhos, né? A Linda e a Catarina, se esse quarto tem algum desafio, se está tudo bem, se a porta fecha bem, se há alguma lâmpada que também tem tendência a fundir, ou seja, tudo aquilo que nós falámos aqui com a Filipa, não é? Também serve para ver esses quartos, se há zonas onde há umidade, se há algum store que não fecha ou que não abre, uma janela que está mais perra. Partilhem aqui connosco como é que está também aí o quarto dos vossos filhos, por favor. Que é para nós vos podermos ajudar. Eu ia só acrescentar que, sendo o quarto dos filhos, que é o espaço dos filhos, ok? Nós o que é que podemos fazer? Podemos trabalhar este setor 8 no resto da casa ou no vosso quarto. Está bem? Isto porquê? Porque quando são os quartos, aquela energia é da pessoa que lá habita. Não fazia sentido. Imaginem que eu, a Martiana, estamos a partilhar uma casa. O meu quarto é no setor 8. É o meu espaço íntimo, mais privado. Portanto, não fazia sentido a Martiana estarem a trabalhar energias delas no espaço que é meu. Portanto, faz sentido o quê? Nas áreas comuns, então, trabalharmos essa energia de foco, de autoconhecimento, de quem sou eu, como é que eu me mostro,
em que parte é que se calhar o meu ego, a minha mente começa a ser demasiado predominante, mas isto mudou nos filhos, está bem? Portanto, o aluno da Catarina, que tem o quarto dos filhos, pode ser trabalhado noutras áreas da casa. Ou seja, é pegarem nos espaços da vossa casa, fazerem novamente aquela grelha que a Ana mostrou e que vai mostrar agora novamente. Pronto, pegarem novamente e fazerem a divisão ou no vosso quarto, ou na cozinha, ou na casa de banho. Depois podem ir em cada zona e poder também ampliá-la de alguma forma, não é? O ampliar quer dizer trabalhar essas questões que vocês querem nesses microsetores, também. Se por acaso tiverem muitas dúvidas, também nós podemos ajudar, não é? A Catarina está aqui a dizer... Tem apenas uma característica, é onde tem o armário maior da casa e arrumamos a roupa do papai e da mamã, roupa do ginásio. Bem, isto... Sim, diz. Enquanto eles forem pequeninos, poderá não haver grande questão. A questão é depois quando começa a ser o espaço deles em que, conforme eles vão crescendo e começam a ter mais autonomia, ser um espaço que é ocupado pelos pais. É o mesmo que no quarto dos pais existirem coisas dos filhos. É uma espécie de separação de águas. Mas como vocês venderam um apartamento... Pode ser que no próximo não se manifeste, ou pode ser exatamente que no próximo se manifeste exatamente as mesmas coisas. Porque nós mudamos de casa quando aquela já não nos serve, não é? É um bocado a mesma analogia do caranguejo de há bocado. A casa já não nos serve e nós saímos e vamos para outra casa. Mas às vezes, se os processos não estiverem ainda bem trabalhados, nós vamos atrair uma casa que tem as mesmas características. Por exemplo, ter o quarto na mesma localização ou ter a cozinha na mesma localização. Estou aqui a lembrar-me de uma amiga que teve que sair da casa dela porque, entretanto, o senhorio precisou da casa e a casa que ela foi buscar era exatamente igual. Ou seja, a única diferença foi que mudou o quarto do filho com a sala. Fez assim uma cruz. Foi a única coisa que mudou, porque de tudo o resto... A casa era muito parecida e nem era no mesmo prédio, não era no mesmo bairro, era coisas distintas, mas ela foi exatamente atrair a mesma coisa, porque aquilo que era suposto trabalhar ainda não tinha sido trabalhado, ainda estava a precisar de trabalhar mais um bocadinho. E nós temos uma amiga nossa que o padrão da casa que ela construiu de raiz, o padrão da casa que o irmão está a ocupar, exato. As escadas estão exatamente no mesmo ponto da casa de origem, portanto é um tema que é recorrente, que está a ser trabalhado e enquanto não for trabalhado provavelmente vão mudar de casa novamente, o irmão e ela em casas completamente distintas e que se calhar vão continuar a ter as escadas e as escadas representam o quê? Escadas é subir e descer, é uma energia que é instável ou que pode representar esforço. Depois, se for uma escada em caracol, pode ser mais insegura. Portanto, há várias questões relativamente às escadas. Portanto, é um tema que é difícil, que é desafiante, que representa ali algum tipo de obstáculo. E enquanto não é trabalhado, por mais que nós mudemos de casa, o padrão vai se manifestando. Porquê? Porque ele emocionalmente não está sanado ainda. Não se ponham em mudar de casa só a pensar que vão desbloquear muitas áreas da vida. Já pensam bem, já pensar que têm trabalho. Não, até porque é a mesma coisa que nós temos no dia a dia, não é? É assim, se nós não trabalhamos aquele determinado padrão da nossa vida, o padrão vai se manifestar outra vez, aquilo que estávamos a falar há bocado, não é? Se já os pais, os avós, os tios foram autoritários, a professora da secundária foi autoritária, o chefe é autoritário, há ali sempre um trabalho a fazer com um agente de autoridade, não é? E enquanto esse trabalho não for feito, não adianta. Nós mudamos os personagens, mas o que é para trabalhar está lá na mesma. Ou seja, vocês mudam a casa e o que ela espalha é exatamente a mesma coisa. Os processos são exatamente os mesmos. Acho que independentemente do sítio onde estamos a viver, a casa é sempre o espelho de nós mesmos. Então é apenas um instrumento para nos autoconhecermos. E a partir daí, se quisermos fazer um bocadinho de magia à nossa vida, começar a mudar algumas coisas com a consciência do que é importante e, claro, com aconselhamento é sempre melhor,
Mas lá está, é apenas um instrumento. Posso-me conhecer através do local onde eu estou a viver agora. Então, aproveite essa ferramenta para isso. E o Feng Shui é espetacular. Podem enviar mensagem privada pelo Facebook ou pelo Instagram para falarem connosco, para saberem um pouquinho mais de informações. A Linda está, inclusive, aqui a referir que o Store não está a funcionar, o Store no quarto do filho, que está em setor 8. Portanto, o Store está relacionado com as janelas. As janelas são os espelhos, são os olhos da casa, não é? Portanto, há coisas que não estão a ser vistas. Portanto, nós de dentro não vemos para fora e nós estamos a permitir que o que há fora chegue para dentro. Oportunidades, bênçãos, contactos, etc. Sendo aqui a casa 8, não é? De que forma é que tu também estás fechada, não é? Estás fechada em ti e não te permites ir a fundo nos teus processos. Ou por outro lado, também podes estar tão centrado em ti que estás a fazer trabalho ainda mais profundo e que ainda não estás pronta para trazer cá a nova Linda, não é? Mudada, transformada cá para fora, não é? Isto depois tem tudo a ver com as vivências e com todo o alinhamento. Nós estamos a fazer um setor em separado, mas claro que nós temos vários setores, vários eixos, e só avaliando num todo é que nós conseguimos dar um bocadinho mais de informação sobre todos os processos, não é? Nós aqui estamos a dar um bocadinho em separado e pode ser muita coisa, não é? Sim, exato. Portanto, Filipa, tu tens 2 casas, tenta perceber como é que está a parte física da casa, quer a tua, quer a da tua mãe. Apesar de ser a casa da tua mãe, muitas das vezes tendo uma conversa com sensibilidade, há a possibilidade de a pessoa se permitir a pequenos arranjos, a pequenas alterações, é muito possível, está bem? Outra coisa que eu queria dizer, Linda, essa história, vê, está bem? Para conseguires trazer mais coisas boas e para te poderes mostrar tu, teu filho, a tua família para fora. Filipa, eu tenho uma visão muito otimista da vida e, portanto, vale o que vale. Há malta com histórias tramadas com F maiúsculo. A primeira vez, eu já partilhei aqui em lives, a primeira vez que me disseram tu escolheste a família em que nasceste, eu posicionei-a em cima de uma sarjeta e eu disse assim, minha vontade é espancar-te até tu descobrir em sangue e posicionei-te aqui que é para não sujar a via pública. Estão a ver a forma como a tu estou comigo. Foi tipo, ok, desculpem a Ana, que ela é leão e ela gosta muito desta. Eu passei por tudo aquilo que passei porque eu escolhi. Não é possível. Eu não conheço a tua história, Filipa, mas aí está. Isto, a Marta também já te conhece, mas o que eu vou dizer à Filipa é para qualquer pessoa. Há sempre ajuda. Há sempre alguém do outro lado que pode ajudar a levantar os véus, a olhar para as situações, a encarar os traumas, porque há situações que são extremamente traumáticas, que provocam bloqueios, choque. É possível. E é precisamente ir à beira do abismo, mas não se perder no abismo. É ter a liberdade, ter o tal arnês e a corda de segurança que permite, eu não me perco aqui. Eu consigo olhar, consigo reconhecer, mas eu já não me perco aqui. Choro, abirrenho muitas das vezes. Vou-me abaixo, mas eu sei que também tenho força para me reerguer. E eu vou-vos ser franca, eu fiz psicoterapia durante anos a fio, durante cerca de 10 anos. Eu cheguei a dizer à minha psicóloga, eu venho cá e cada vez que eu venho, eu carrego uma tonelada às costas. Cada vez que cá venho, eu deixo-me aquilo. Fantástico, brutal. Até que tu começas a deixar lá aquilo.
começas a entrar com aquele peso, 900 quilos, e sais com os 900 quilos na mesma. Porquê? Porque há um diálogo, mas eu faço o quê com isto? Como é que eu lido com esta merda que há na minha vida? Só disse a palavra merda, não disse outras. Por isso, como é que eu lido com isto? A questão é essa. Ao passo que as terapias holísticas, aquilo que te permitem fazer, eu estou a tratar por tu, mas não estou a falar para a Filipe, estou a falar para quem te está a ouvir. Aquilo que as terapias holísticas permitem fazer é, ok, isto aconteceu. Houve esta aprendizagem, qual é que foi a postura do outro lado? Qual é que foi a tua postura? Por que é que isto te serviu? Como é que isso te transformou? O que é que tu trazes daí? Isso ainda te serve ou já não te serve? Como a Marta disse, muitas das vezes nós compramos coisas que não são nossas. São dos pais. São coisas que ouvimos os avós a dizerem. Ou os tios. Ou um comportamento de família que nós perpetuámos de uma forma inconsciente. Ou uma professora que nos disse: pá, que burra, tu não sabes fazer contas de dividir e aquilo fica. Eu sou burra. Ok? Então é olhar para tudo isto e perceber onde é que isto foi criado. Já não te serve, então vamos retirar do teu sistema e vamos empoderar-te, vamos resgatar-te, porque tu estás aí dentro. E isto é aquilo que nós estamos a fazer. É dar a mão, ir à beira do abismo, ok, está aqui, faz parte de ti, certo? Mas não é isto que te define. Há uma frase brilhante que é: as tuas cicatrizes transformas e tornas tatuagens. Não são as feridas que nos definem. Elas moldam-nos, ajudam-nos a chegar aqui. Mas elas não são aquilo que nós somos. Portanto, o nosso passado não nos define, ajudou-nos a chegar aqui. Agora, a nossa escolha é como é que eu escrevo a minha história a partir do dia de hoje. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida, já dizia o Sérgio Godinho, que já cantava. Portanto, qual é a história que eu quero escrever? Qual é o legado que eu quero deixar? É o passado que eu carrego que já não me serve, que são pedras da calçada, que pesam 1 tonelada, ou a bola de prisioneiro que eu arrasto? Ou eu quero ser um obicoelo, calçar os meus ténis, não sei qual é que é a marca dos ténis dele, e ir por aí linda, leve, maravilhosa, pela estrada da vida? É essa escolha, é essa proposta que nós vos trazemos. O que é que vocês querem ver? Posto isto, façam terapia connosco. Já perceberam que isto é potente. Não, nós temos, é assim, agora sem brincadeiras, temos aqui também muitas ferramentas que vos permitem dar um bocadinho mais luz, não é? Só falamos aqui de algumas, mas temos muitas mais. E temos todo o gosto em dar-vos a mão e, se vos fizer sentido, acompanhar-vos no vosso caminho e na vossa transformação. Nós adoramos pessoas que se transformam, que se ultrapassam daquilo que são agora, não é? Que se transformam na pessoa que vieram para ser. Adoramos levá-las nesse caminho, empoderá-las dessa... É mesmo esse o nosso propósito, não é? Estamos cá para isso. Por isso, permitam-se por estar abertos a isto, a quererem ser uma melhor versão de vocês próprios e caminharem na vida. Okay? Há coisas que vêm ser tocadas na altura certa. Há pessoas que vêm à nossa vida ver o gatilho que nós precisamos na altura certa. Há determinada terapia que vem à altura certa e de repente há um bloco energético que temos em nós que não queremos falar ou que esquecemos e que é exatamente aquilo que está a bloquear tudo. E a partir desse momento, e com a pessoa que ressoar convosco e que vos vai acompanhar nessa viagem, começam a destralhar a casa um bocadinho, a retirar um bocadinho daquele bloco, daquela camada, a aprofundar. E quando estiverem preparados mais à frente ainda vão aprofundar-se ainda mais. Então é todo um processo para finalmente se resgatarem. É um caminho muito próprio, muito individual, e a cada passo dado nessa transformação vão renascendo em pessoas
cada vez mais focadas naquilo que querem fazer, cada vez mais alinhadas com o tal propósito, que não é descoberto de um dia para o outro, isso vai tomando o seu caminho com as vivências de cada pessoa, com as nossas vivências, as nossas experiências, daquilo que somos feitos. E isso é maravilhoso. A transformação acaba por ser uma bênção na nossa vida, porque nos tornamos pessoas melhores e também seguramente nos colocamos na posição do futuro em ajudar as pessoas que passaram pelo mesmo problema que nós, ou que têm o mesmo medo, ou que têm o mesmo trauma, e já estamos nessa posição de ajudar o outro. Então isto tudo não é mais para nos colocarmos nesse caminho de autodescoberta, para nos empoderarmos nesse caminho de transformação pessoal e para estarmos nesse lugar em que finalmente já podemos ajudar outra pessoa que também precisa das mesmas palavras, também precisa de ouvir esse gatilho para começar a desbloquear processos. Sim. Rita, o que é que tu tens em setor 8? Que estás aqui desde o início da live, mas não partilhaste, para a gente poder dar aqui... Então, mas espera aí, que assim também tens aqui a Ana Duval, sim, também... Sim, era isso, ia falar da Ana Duval. Extensão a 8, com parte da cozinha e marquise. Extensão a 8, é muito potencial. Cozinha é a transformação por excelência, onde se faz a alquimia. É onde passamos do cru ao cozinhado. Portanto, é parte da nutrição também. A marquise é para ti, não é? Sim, é porque é onde eu tenho. 8, cozinha, marquise. Check, estás na minha casa, na Duval. Marquises, varandas são oportunidades. Portanto, aqui há muita oportunidade para trabalhar o eu, para a transformação do eu. Mas o 8 tendo uma cozinha é uma transformação intensa. Tu foste para essa casa para te transformares mesmo, para te empoderares, para ires aos teus processos, para mergulhares fundo, para ires lá bem à tua essência, às tuas dores, àquilo que te trouxe até ao que tu és hoje. Pode acontecer o seguinte, Ana Duval, haver dias em que nem sequer te apetece entrar na cozinha. Perfeitamente legítimo, em que tipo a louça tu pegas e tiras para lá a louça e rezas para não se escaquear. Mas não vai para lá meditar. Ana, como é? Ana Duval, como é? Vais para lá meditar ou nem vais lá ver que a transformação é demasiado intensa? Olha, fantástico para estares na cozinha a lavar a louça e estares a meditar, por exemplo. Ou ouvires, se calhar, um podcast que seja de empoderamento ou de transformação. O nosso, sim. Já vi para a cozinha. Fazer bolos. Olha, não é Miyuki que nos leva para a cozinha e nos vai ouvindo. Fica em processo de transformação também enquanto está a cozinhar. Pronto. Rita, sala, parece-me o sítio perfeito para fazer as tuas meditações, os teus processos e os nossos encontros. Pode ser? A Ana já se está a querer juntar ali à Rita em alguma parte. Ok, meninas, vá. Olha, já estamos com 1h17. Vamos encerrar aqui esta live. Obrigada pelas vossas partilhas. São sempre um acrescento aqui às nossas conversas. Nós gostamos muito. E já sabem, próximo sábado, 21h21, cá estaremos convosco. E beijinhos. Muito obrigada. Beijinhos. Muito obrigada pelas vossas partilhas. Bom fim de semana. E se precisarem de alguma coisa, enviem mensagem privada, Instagram ou pelo Facebook, está bem? Isso. Então vá. Deixamos até já. Tchau. Até já. Até já.